Nós vamos ler a parte do texto de João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o final, até o 71. E aqui, essa parte começa justamente com um acontecimento de alguns discípulos de Jesus, né? De uma parte dos discípulos de Jesus que acabam abandonando a Jesus, deixando a Jesus. E ele havia dito antes que ele era o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. E ele disse o seguinte: aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. E por conta disso, alguns discípulos de Jesus o abandonaram. Isso porque quando Jesus estava falando sobre isso, ele estava justamente falando da sua morte, do seu sacrifício na cruz. Então, para eles, aquela palavra, aquele discurso foi um discurso duro, um discurso difícil de engolir, difícil de aceitar, difícil de suportar, difícil de sustentar. Ele estava falando da sua vida, da sua morte na cruz, da sua carne e do seu sangue, que se tornariam comida e bebida para a nova aliança. Então, por conta dessas palavras, nós vamos ver aqui o que é que aconteceu. João 6, versículos 60 até o 71, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vocês, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E hoje, Senhor, mais do que nunca, dependemos do Senhor para ministrar o nosso coração, para falar conosco, para trazer a tua palavra a cada um de nós, a cada coração, Pai, para a glória do teu santo nome. Oramos para que o teu Santo Espírito fale a cada um, transforme a cada pessoa, fortaleça, Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão vacilantes na fé, e aqueles que estão firmes, continua, Senhor, firmando e dando cada vez mais e mais de Ti, mais e mais da Tua graça, para que permaneçam firmes no Senhor até o dia da Tua vinda. Assim oramos, Te pedindo e Te agradecendo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Bote por... Queridos, quando nós vimos aqui esse texto,
nós vemos aqui dois eventos importantíssimos. O primeiro deles, que a gente destaca aqui, é que alguns discípulos de Jesus o abandonaram. Simplesmente disseram: olha, muito difícil, muito complicado sustentar esse discurso, muito difícil aguentar essa palavra, não dá para a gente. E eles foram embora. Mas o que vemos aqui nesse texto é que uma das razões que fez com que aqueles discípulos abandonassem a Jesus foi justamente a incredulidade. A incredulidade fez com que eles abandonassem a Jesus. Mas você pode me perguntar, pode me dizer: mas eles não eram discípulos de Jesus? Não estavam seguindo a Jesus? No meio daquela multidão havia também discípulos de Jesus, não somente os 12, mas outros discípulos de Jesus, e eles também não creram. Pois é, foi isso que o Senhor Jesus disse. No versículo 64, ele disse assim: há descrentes entre vós, há descrentes no meio de vocês. Ou seja, a incredulidade é um dos maiores motivos, talvez se não o motivo raiz, que faz com que uma pessoa deixe de seguir a Jesus, que uma pessoa abandone Jesus, até mesmo seguindo ele, porque pode parecer que uma pessoa que segue Jesus, ela realmente tem fé. E nem sempre essa fé está solidificada. Muitas vezes prevalece a incredulidade. E nós sabemos, a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Essa falta de fé, essa incredulidade desses discípulos levou eles a murmurarem sobre o discurso de Jesus. Levou eles a murmurarem, a reclamarem, a se queixarem uns para os outros. Começaram ali falando uma coisa: que é isso? Isso é coisa que ele fala? Esse negócio está estranho, né? Que Messias é esse? Com essa conversa de que a gente tem que comer a carne dele, tem que beber o sangue dele. Então, para eles, aquilo estava difícil. Eles começaram a murmurar até o momento em que abandonaram realmente a fé. E a gente vê que alguns discípulos abandonaram Jesus. E abandonaram porque eles não conseguiam conceber a ideia do Messias que Jesus estava dizendo ser. Porque Jesus disse que eles teriam que comer a carne dele e beber o sangue. Isso significa o quê? Morte. Não é? Morte, simplesmente. É morte. Então aqueles discípulos não conseguiam conceber a ideia de um Messias que vai morrer, que vai ter a sua carne rendida e o seu sangue derramado. Que Messias estranho é esse? Vocês se lembram que lá atrás, aquela turma estava querendo fazer Jesus de rei? Não foi isso? Este é o profeta que havia de vir. Estava lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 18:15. Esse é o profeta que haveria de vir. Vamos colocar ele como rei, vamos fazer dele rei. E o que foi que Jesus fez? Deu no pé, subiu, foi embora para o monte de novo. Disse: eu não estou nesse esquema aí não. O meu reino não é desse mundo. Caiu fora. Mas eles queriam um rei para tomar o governo dos romanos. Eles queriam um rei para alimentá-los de pão todos os dias. Eles queriam um rei, um Messias que fosse um guerreiro, que fosse um lutador, não um Messias que morresse, que tivesse que morrer. E para eles foi muito difícil. Como é que pode? E aí Jesus disse assim: mas se eu falei isso, vocês estão espantados. Você imaginem, se vocês me vissem, se vocês vissem um filho do homem subindo de volta de onde ele veio. Então, para eles ficariam provavelmente desesperados. Quando Jesus chegava para os seus discípulos dizendo: olha, eu vou morrer
O próprio Pedro já dizia: que é isso, mestre? Isso não vai te acontecer de forma nenhuma. Por quê? Porque eles não queriam um Messias morto. Eles não queriam um Messias que fosse Marte. Eles não queriam um Messias que morresse, porque eles não entendiam a missão ainda de Jesus. Então Jesus estava dizendo: imagine se vocês me vissem subir. Aí que vocês iam ficar desesperados. Oh, como é que pode? Ele é o nosso Messias, foi embora. O Messias que vai embora? Então eles não concebiam essa ideia. Eles ficavam escandalizados, a ponto de tropeçarem naquilo que Jesus dizia. Porque eles queriam um Messias terreno. Eles não queriam um Messias que morresse. Eles não queriam um Messias que voltasse para o céu. Naquela vez mesmo, depois da ressurreição, os discípulos estavam com Jesus, Jesus subindo, e eles ali preocupados: Senhor, mestre, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O Senhor está aí para ir embora. Quando é que o Senhor restaura o reino de Israel? Não vos compete saber dos tempos e épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É isso que vocês têm que se ligar. Eu estou subindo, mas vocês vão fazer a obra. Eu estou indo, mas vocês vão fazer a obra. Agora, aí ficaram olhando para cima, os anjos vieram e disseram: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, há de vir novamente. Da mesma forma que ele subiu. Ele vem. Mas agora é com vocês a coisa. Amém? Diga para seu irmão: é com você a coisa. Vocês ainda fazem, né? Vocês levam minhas brincadeiras a sério, né? Muito bem. Glória a Deus. Então, amados, eles queriam um Messias terreno. Eles queriam um Messias terreno. O tempo todo Jesus ali. Mas Jesus disse: não, agora é com vocês. Agora são vocês. Vocês é que vão estabelecer o reino. Por isso que eu brincando disse: diga para seu irmão, agora é com você. Porque agora é com a gente, amém, irmão? E alguém aqui vai arregar, vai correr? Acho bom. Acho bom, fica aí, viu? Glória a Deus. Jesus conhecia o coração deles. Inclusive, um desses discípulos, Jesus já sabia que iria trair. Ele disse: olha, o problema de vocês é que tem aqui no meio de vocês alguns que não creem. E tem um que não crê tanto, que ainda vai ser pior, ainda vai me trair. Que era Judas. A incredulidade de Judas levou Judas a ser possuído por Satanás. Irmãos, na Bíblia você não vai achar dizendo que o diabo, que Satanás entrou em alguém. A única pessoa que você vê era Judas. Para fazer aquele serviço, só o capeta. Só o chefão. Para fazer aquele tipo de serviço, só Satanás. Satanás entrou nele. A incredulidade dele levou ele a trair Jesus. Não só abandonar a Jesus, mas trair a Jesus. Enquanto outros traíam, se abandonavam, Judas traiu. Além de abandonar, traiu. E essa questão de abandono é muito complicada. Vou perguntar uma coisa para você. Se você fosse... Se você fosse um excelente marido... Aí você vai dizer: mas eu sou... Né? Quem é o marido aqui? Só Adriano. Adriano é o... Só Adriano. Todo mundo já sabe que Adriano é o cara. Eita, aleluia! Né? Se você fosse um marido excepcional, excelente. E se você fosse aquela esposa maravilhosa, excelente. Se você fosse um pai, uma mãe, um chefe maravilhoso. E os seus respectivos, esposo, esposa, filho, empregado não, é colaborador, né? Agora é colaborador, é empregado mesmo, né? É funcionário. Ele simplesmente dissesse: tchau, não quero mais. Como é que você ficaria? Você sendo um maravilhoso esposo, sua esposa: tchau, não quero mais você. O que você pensaria disso? Hein?
Fale alto aí para eu ouvir. Hein? É o quê? É um livramento? Um livramento. Vai, carniça, né? Vai embora. Seria um livramento, né? O que é mais que você poderia pensar? O que é que mais você poderia... Poxa, mas eu um marido tão bom, um pai tão... Ela não me conhece, né? Não me conhece, não é possível. Né? Não é possível. Eu lembrei de uma história de Barack Obama e da esposa dele, Michelle Obama, né? Vocês já ouviram falar de uma historinha parecida assim? Diz que ela estava num evento assim, aí ele chegou para ela, disse: ó, Michelle, tá vendo você? Se eu não tivesse casado com você, você não estaria hoje casada com o presidente da República dos Estados Unidos. Eu não sei se a história é bem assim não, mas vai dar tudo certo. Você estaria casado, olha, se eu não tivesse casado com você, você não estaria, você hoje não seria a primeira dama, né? Você não estaria casada com o presidente dos Estados Unidos. Aí ela pegou e disse assim: se eu não tivesse casado com você, você não seria presidente dos Estados Unidos. Não é? Se imagine, irmãos, quando um discípulo deixa a Jesus Cristo, abandona Jesus, deixa o Mestre, aquele que é puro amor, aquele que é pura graça, aquele que é pura benignidade, pura bondade, pura graça, pura misericórdia, aquele que é a expressão exata da imagem de Deus. E alguém tem a coragem de deixar aquele homem, de deixar Jesus. Irmãos, isso é muito difícil de entender. Não sei se é porque hoje a gente lendo, mas é muito complicado a gente entender como alguém deixa Jesus. Pode ser porque não conhecia, não entendia, não caminhou o suficiente, não experimentou o suficiente, não conheceu o suficiente, não se deixou cuidar, amar, guiar por aquele que é a vida eterna. Como alguém pode rejeitar, abandonar aquele que vive eternamente, a Jesus Cristo, o Filho de Deus? Mas eu pergunto, um pouco mais além, pergunto: o que faria você deixar Jesus? Você já pensou nisso? O que faria você deixar Jesus? O que faria você abandonar a Cristo e dizer: olha, eu não quero mais saber de Jesus, esse negócio de Deus, esse negócio de reino de Deus, de igreja, cara, isso aí não dá para mim mais não. O que faria você abandonar Jesus? Algumas pessoas abandonam Jesus porque as palavras de Jesus contrariam o seu estilo de vida. Porque as palavras de Jesus contrariam a sua vontade, o seu querer, o seu ponto de vista, os seus conceitos. Então, isso pode, muitas vezes, muita gente por não entender e, puxa, não, peraí, esse negócio de Jesus não dá para ser assim não. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todo dia e me siga. Mas tem gente que diz: não, essa coisa de cruz não é para mim. Esse negócio de cruz, de carne, sangue, não é para mim. Alguns deixam de seguir a Jesus por conta da dificuldade de entender o que Jesus diz, de entender o que Jesus fala. Jesus mesmo disse, na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, ele diz que uma semente caiu à beira do caminho, e ele explicando, e veio um passarinho e comeu aquela semente. A semente não germinou, não cresceu. E ele disse que é quando a palavra é semeada em alguns corações, vem o maligno e arrebata, e come aquela semente, rouba aquela semente, e aquela pessoa não entende o reino,
e ela acaba se tornando infrutífera. Alguns, por conta das tribulações, das perseguições, das dificuldades que ela passa por ser cristão. Ela está no mundo, ela está com a galera, ela está com a turma, e a turma toda correndo para o outro lado, para o lado do rio, né? O curso desse mundo está seguindo lá para o quinto dos infernos, para a perdição. E a galera está junto, mas está todo mundo feliz da vida, achando que está tudo bem, achando que Cristo está no barco. E muitas vezes o crente, ele vacila, e ele acaba entrando no curso do mundo, sendo levado, sua mente fraca. Eu já falei aqui, inclusive fiz aquela ilustração de um sujeito que chegou na frente do aquário, parou assim, disse que foi um japonês. Ele parou assim, ficou olhando para o peixe olhando para ele olhando para o peixe. E um cara que estava do lado de uma nacionalidade, que a gente não pode dizer, para não ter negócio de preconceito, para eu não ser cancelado. E ficou abismado olhando, e quando ele viu o peixe estava com o olho apertadinho, igual de asiático. Ele disse: como você consegue isso? Eu ia até fazer o sotaque, mas o senhor me falou aqui que não faça não, que vai dar problema, o nego vai saber. E aí quando disse: como é que você consegue? Ele disse: mente superior domina a mente inferior. E aí na hora esse cidadão tentou fazer a mesma coisa, chegou lá na frente, ficou o peixe olhando para ele. Daqui a pouco, quando o japonês olhou para ele, ele estava assim, ó. Sabe por quê? Muitos estão aí no mundo, mente inferior, não está com a mente de Cristo. E aí a mente mundana contamina. Daqui a pouco você está lá, ó, na faculdade, ó, na academia, puxando ferro. Tá na festa, na balada, na gandaia, só, ó, achando que tá curtindo, dançando. Mente inferior, sendo cooptado pelo diabo, pelo mundo, pelas trevas, porque a sua mente não está rica, não está cheia da palavra de Deus. Aí abandona Cristo, abandona Jesus. Querido, aquele ditado, o povo fala aí. Se Deus estivesse em você, Ele é Deus. Mas se você estiver sem Deus, você não é nada. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Cuidados, os prazeres deste mundo, tudo isso faz uma pessoa abandonar a Jesus. O ter que negar a si mesmo. Muita gente quer deixar Jesus porque não aguenta, não quer ficar negando a si mesmo, quer extravasar. Ah, eu sou novo, eu sou jovem, eu quero curtir o mundo. Queridos, deixar Jesus é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Não seguir a Jesus é a pior coisa. O que justificaria você deixar Jesus? Eu estava pensando nisso. O que é que eu faria, meu Deus, eu te deixar? O que é que eu faria? O que me faria deixar Jesus? Que é assim, rapaz, não sei, não tem. Eu não consigo. Eu não consigo, sabe? Esse é o título da música que a gente cantou. O que a tua glória fez comigo. Acabou. Acabou. Eu acho que não sobrou mais nada aí para o mundo. É só Cristo. É só o Senhor. Ele é tão bom, tão misericordioso. E não é por meu mérito não, irmão, que eu não valho nada. Não valho nada. Mas aquela galera deixou Jesus. E o segundo evento que a gente vê de destaque aqui nesse texto é que alguns discípulos permaneceram com Jesus. Uns se afastaram, uns abandonaram, uns foram embora, mas outros permaneceram nele. Quando Jesus virou para os 12 e disse: vocês também querem ir? O que foi que eles disseram? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Aleluia. Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós reconhecemos, não foi só isso, ele ainda disse, nós reconhecemos que tu és o Santo de Deus, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus falou algo que eu achei interessantíssimo. Ele disse, olha, vocês não conseguem vir a mim, porque o Pai não me deu vocês, porque todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Lê aí no capítulo 6 de João, verso 37. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Jesus disse. João capítulo 6, verso 37 diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Oh, aleluia! No versículo 65, aí mesmo, versículo 65 diz, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Glória a Deus. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Vou até beber água. Vou até tomar uma água. Por que Jesus não te abandonou? Ele tem um propósito na sua vida. Isso mesmo, Silvinha de Jesus. Por que Jesus não te abandonou? Porque Ele ainda insiste em você. Por que Ele ainda insiste em você? Por que Ele te cerca? Por que Ele te cerca com pessoas que estão apontando o caminho para Ele? Por que Deus está colocando um bocado de crente ao seu redor para te chamar para a igreja, para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para convidar você para uma reunião, para falar de Jesus? Por que o Senhor não te abandonou? Por que Ele insiste em você? Por que Ele está usando pessoas para incentivar você a seguir a Jesus? Eu só vejo resposta, assim, no geral, para essa coisa. O amor e a soberania de Deus. Amor e soberania. Porque Ele te ama. E porque Ele é soberano. Porque Deus é soberano. Ele escolheu amar você. Ele escolheu cuidar de você. Ele escolheu te salvar. Ele escolheu te sustentar, te fortalecer. Ele escolheu não te abandonar. Ele escolheu você para ser o seu discípulo. Amor e soberania. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. Quem era o apóstolo Paulo? O maior perseguidor de cristãos, eu acho que já existiu. Deve ter outros piores do que ele, como os imperadores, Diocleciano, Nero e outros, que eu não lembro agora. Mas Paulo foi um tremendo perseguidor. Perseguiu os cristãos. E aí vamos ver o que Paulo disse, vamos ouvir o que Paulo disse depois de convertido. Depois de ser chamado para ser apóstolo. Aquele que perseguiu foi chamado para ser apóstolo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, até o versículo 17. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo. Ele disse assim: sou grato
para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que misericórdia, que bondade é essa? Porque Deus não nos abandonou, porque Ele nos amou, porque Ele tem um propósito para conosco, porque a sua bondade dura para sempre, porque Ele em amor, em Cristo nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou para sermos santos, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua bondade e misericórdia, porque Ele não te abandonou. Porque Ele te ama. Agora é a tua decisão, é o teu coração. É o que você vai decidir no seu coração. É o que você vai escolher no seu coração. O que você quer? Seguir a Jesus? Obedecer a Jesus? Ouvir a vontade, as palavras do Senhor Jesus? Negar a si mesmo, seguir a Ele? Ou simplesmente você quer ir embora? Você quer deixar? Não, deixa para outra hora. Não, Jesus não. Eu estou no reino de Deus, eu estou na igreja, mas esse negócio de crente, de igreja, já não está mais descendo na minha goela. Esse discurso está muito chato, está muito duro. Então eu acho que eu vou deixar Jesus. Amado, não deixe o diabo semear isso no teu coração. Não deixe o inimigo entrar na tua vida. Não deixe o inimigo entrar no teu coração. Não deixa o mundo plantar a semente do mal no seu coração, porque se essa semente entrar aí, vai fazer raiz e vai ser problema. Deixa Cristo arrancar toda a raiz que Ele não plantou, toda a planta que Ele não plantou no teu coração. E se volte para Cristo. Faça um concerto com Cristo. Se volte para o Senhor. Não negue a Cristo. Não negue a Jesus. Não abandone a Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele deu a sua vida, a sua carne para que você se alimente. Ele deu o seu sangue para que você entenda que existe uma aliança entre você e Ele. Que Deus realizou entre nós, filhos de Deus. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe a incredulidade, porque a incredulidade é o pior. É o pior pecado, é um dos piores problemas na vida do homem. E se o diabo conseguir fazer isso, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. A luz do Evangelho brilhou na tua vida, no teu coração, para que você tenha a vida eterna.
para que você seja uma nova criatura, para que você viva a sua vida bem. Você já sabe qual é o resultado de quem está no mundo. É as trevas. Assim como Paulo disse, olha, o Senhor me colocou aqui como exemplo. Nós vemos Judas também como um exemplo de alguém que abandona Cristo, de alguém que trai a Jesus, de alguém que se afasta do Senhor. Mas a vontade do Senhor é que tenhamos vida eterna. E o amor dele é provado mais uma vez nessa noite, em que o Espírito Santo fala ao teu coração, em que Deus fala ao teu coração nessa noite. Se reconcilie com Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ele é o pão da vida. Se alimente. Se alimente de Cristo. Se alimente do Senhor. Não deixe Jesus. Se chegue para Jesus. Hoje em dia nós estamos vendo a necessidade de pregarmos o Evangelho para os crentes. Porque ainda existem muitos discípulos incrédulos. Muitos discípulos que não andam segundo a vontade do Senhor. E o Espírito Santo tem nos despertado para pregar o Evangelho para nós, porque precisamos do Senhor. Deus quer levantar uma igreja cheia da graça, cheia da unção, cheia do amor, para alcançar muitas e muitas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós vamos orar, e eu quero te convidar a se colocar de pé, para nós orarmos ao Senhor. Para nos achegarmos ao Senhor por meio da oração e de uma verdadeira entrega no nosso coração. Uma entrega em nosso coração. Uma decisão no nosso coração. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que deseja entregar sua vida a Cristo, que quer seguir a Jesus, se quer se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus Cristo. Se tiver, nessa noite, eu te digo, venha, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, nós iremos orar por você como igreja, como família, iremos te receber, iremos te acolher, o mais parecidos com Jesus possível, para acolher e para receber você. E queremos orar também por você, que é crente, mas que tem sido tentado nesses dias para deixar a Cristo, para abandonar a Jesus, tem se sentido fraco. E se você deseja a oração também, eu quero dizer, venha em nome de Jesus, para que a gente ore por você, para que a igreja ore por você e te fortaleça no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha.